Para mim é uma alegria estar aqui e uma tristeza também. E eu falei sério do lencinho, se alguém tiver, já providencia, porque provavelmente quando a gente sobe aqui e vê tudo que já passou, lembra os momentos com as crianças na UCP. Eu não tive muita oportunidade de estar falando de domingo aqui, né? Ainda mais agora nesse final, lá na congregação. Então dá um aperto no nosso coração, mas ao mesmo tempo dá uma alegria de ver que o nosso Deus fez tantas coisas, mas fez tantas coisas na igreja, usou tanto a nossa vida, em cada tribulação Ele foi fazendo e fazendo e fazendo, que hoje eu posso chegar aqui e falar: Deus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, na minha vida, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Bom, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta num versículo, e a gente vai ter que decorar esse versículo, apenas um, Romanos 8, 25. Apenas esse versículo nós iremos decorar. Eu lerei alguns outros, nós leremos outros versículos, alguns eu pedirei para a gente abrir, outros não, mas esse versículo ele vai ser o fio condutor desse sermão, vai ser o fio condutor da nossa mensagem. Então nós precisamos decorá-lo, porque quando eu falar para você, Romanos 8, 25 diz, eu preciso que você fale, para que você entenda e grave o que a gente está conversando aqui hoje, ok? Podem ler para mim? Romanos 8, 25. Mais uma vez. Agora sem olhar. Será? Será que você espera com paciência aquilo que você não vê? Será? Situação. A esposa grita para o marido: bem, pega para mim o celular que eu esqueci no carro. Uma história de alguém qualquer, ok? Ju. Pega o celular que eu esqueci no carro. O marido vai, obedece como sempre a sua esposa, né? Claro, meu benzinho, amor da minha vida. Não resmunga. E ele vai para o carro. E ele começa a procurar. E procura, e procura, e procura, e procura, e procura. A esposa lá dentro da casa começa a perceber a demora. E aí, ela começa a levantar algumas expectativas. Primeira alternativa. Será que o celular não está lá? Eu esqueci em algum lugar? Não. Segunda alternativa. Será que roubaram meu celular na festa que a gente estava? Não, não pode ser. Terceira expectativa. Será que ele morreu? O marido, né? Não o celular. Será que ele morreu? Essa expectativa toda faz com que ela tome uma ação. Vou lá. Ela sai correndo, chega perto do carro, o marido não está morto, mas parecia que estava embaixo do carro, procurando o celular e não achava. O que está acontecendo? Meu bem, eu não achei o celular, ele não está aqui. Ela abre a porta, onde é que estava o celular? Em cima do banco. Como toda mulher, o homem não acha as coisas. O homem não foi feito para achar coisas. A gente não acha. Já perdoe-nos, mulher, se você pedir outra coisa, a gente não acha. A mulher vai lá, pega o celular, eles entram sem brigar, sem ela reclamar. Tá vendo? Olha, eu falei para você que estava aqui. Entram calmamente. Mas ela tomou uma ação por causa de uma expectativa. Nós temos expectativas, e as expectativas fazem com que você tenha o seu jeito de andar, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de viver. As expectativas movem as nossas vidas. As expectativas fazem com que nós caminhemos dia após dia. E não só agora, mas durante toda a história. Talvez algumas pessoas tivessem bem antigamente outros tipos de expectativas, mas elas existem e fazem com que as pessoas caminhem e andem. Talvez expectativas mais normais, talvez expectativas mais
maravilhosas e uma grande expectativa, uma expectativa muito especial, já foi dada logo no início da caminhada da humanidade. Logo em Gênesis, nós vemos: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus promete um Salvador. Naquele momento, a maior das expectativas se levanta e se acende no coração da humanidade. O Deus Todo-Poderoso promete a alguém que iria curar a pior doença de todas, a doença do pecado. Que grande expectativa! Que grande expectativa! E durante todo o Antigo Testamento, durante toda a história, o nosso Deus vai colocando sinais, vai colocando histórias, vai colocando detalhes, todos estes apontando para o Messias, todos estes apontando para Jesus. Puxa, eu trouxe um negócio aqui, pensei que as crianças até iam ficar hoje, mas eu vou ter que usar já que eu trouxe, né? Como é que você sabe? Você não tira foto dessa parte. Está filmando, né? Esqueci, vou ficar escondendo da câmera. Como é que você sabe que aqui tem ar? Quando eu perguntar assim, você pode ou mexer a cabeça, ou falar alguma coisa, só para eu saber que você... Ô Alexandre, como é que você sabe que aqui tem ar? Porque eu soprei, você viu eu soprando, mas se não tivesse visto? Está cheio, o que está cheio? Não, está cheio de ar, eu sei. O que está cheio? A bexiga. Você sabe que isso aqui tem ar por causa da bexiga. Por que vou deixar aqui de lado, por que que nós conseguimos saber que Jesus era realmente o Messias? Porque as expectativas levantadas, as promessas levantadas, todas apontavam para Jesus, mas não só apontavam, como também foram cumpridas por Ele. Expectativas são levantadas na palavra do nosso Deus para aquele povo, e para nós também. A primeira expectativa levantada dizia que o Messias deveria ter a descendência correta, ser de uma linhagem, vir da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, descendente de Davi. Expectativa levantada, expectativa cumprida. Mais de 42 gerações, de Abraão até Jesus, todas elas para mostrar que ele era o Messias. As expectativas foram sendo criadas, o Messias deveria vir num tempo certo. O profeta Daniel dá até mesmo a quantidade de anos. O Messias vem de acordo com a profecia, expectativa levantada, expectativa realizada. Daniel até mesmo fala, Zacarias até mesmo fala sobre como esse Messias entraria em Jerusalém, como ele entraria como um rei, e essa entrada seria com um jumentinho. Jesus vai e cumpre. O profeta Isaías fala sobre um nascimento virginal. Jesus cumpre mais uma vez as expectativas. As profecias diziam que ele teria o poder para curar. Jesus, se você olha todos os sinais e toda a sua história, ele faz muitas e muitas curas. As expectativas diziam que ele iria ser traído, e ele é traído pelos seus. Ele é traído por Judas. As expectativas e profecias diziam que o Messias iria até mesmo receber uma cusparada. E ele recebe dos soldados romanos. As expectativas diziam que o Messias seria crucificado, seria traspassado as suas mãos e seus pés. Mais uma vez, Jesus cumpre as expectativas. Expectativa levantada, expectativa cumprida. Diziam que o Messias teria sede, não só teria sede, mas como ofereceriam vinagre para que ele tomasse. E isso acontece com Jesus. E no final ainda repartiriam das suas vestes. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes.
As expectativas diziam que o justo, aquele que não tinha pecado, iria morrer pelos que tinham. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Isso tudo não foi escrito nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, mas no livro de Isaías, que muitos estudiosos consideram como o quinto evangelho, pois parece que foi escrito à sombra da cruz. Expectativa levantada, expectativa realizada. Diziam que ele seria levantado dos mortos. Talvez essa seria a expectativa mais difícil de se cumprir. A mais difícil. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o poderoso Deus, o Messias, aquele que foi escolhido, Jesus o Cristo ungido, vence a morte ao terceiro dia, se levanta e cumpre mais essa expectativa. Mas, Romanos 8, 25, você pode falar agora, tá? Lembra de decorar, tá? De novo, para a gente falar junto, mas... Muitas vezes não esperamos com paciência, e o povo de Israel e muitos outros homens também não conseguiam esperar. A ideia do Salvador no Antigo Testamento parece que vai se esfriando. Por mais que os sinais iam sendo dados, por mais que grandes prodígios eram feitos no povo de Israel, por mais que vários milagres aconteciam, um mar sendo aberto, colunas de fogo, o povo começa a esquecer e agir como se o Messias realmente não existisse. Eu temo que às vezes nós também andamos por esse caminho. Por mais que vemos sinais, prodígios, por mais que percebemos o quanto Deus tem feito na nossa vida, o Messias já não faz parte da nossa expectativa. A ideia do Salvador vai ficando cada vez mais apagada em suas mentes e também em seus corações. O povo se frustra, pois a expectativa do Messias chegar não acontecia nunca. E ainda acontece 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo, da voz profética. Mas então, Jesus vem e cumpre todas as profecias, e cumpre todas as expectativas. Os discípulos vivem com o Mestre, convivem com Ele, percebem como Ele era realmente alguém não somente especial, mas único. Como Ele se enquadrava realmente no que o edital pedia, como Ele se enquadrava realmente no que as profecias diziam. Ele, aquele homem, só pode ser o Messias. As expectativas foram levantadas, as expectativas foram cumpridas, mas em um momento, as expectativas se tornaram frustradas. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 24, e agora deixa aberto nesse texto, mas lembre do de Romanos, que eu vou precisar que você me lembre depois. Eu tive Covid e parece que eu esqueci algumas coisas, às vezes eu esqueço, então eu preciso que vocês me lembrem. Lucas 24, a partir do versículo 13. Os discípulos que conheciam a Jesus, que o viam, que sabiam como Ele era o Filho de Deus, 2 deles
fazem uma caminhada das mais frustrantes de todas. Versículo 13. Perceba como os 2 discípulos de Jesus têm as suas expectativas arruinadas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, em torno de 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. As expectativas dos discípulos são frustradas por 2 motivos. O primeiro deles, eles não consideraram a agenda celestial, mas sim a agenda terrena. Eles não olharam para o que as profecias diziam, mas olharam para o seu próprio coração, para o que eles queriam. E o que eles queriam está logo no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A expectativa dos discípulos estava totalmente distorcida. A expectativa dos discípulos estava errada, pois Cristo não iria ser um rei de um império qualquer, como um rei qualquer, mas Cristo seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, rei de um reino inabalável, de um reino que não pode se corromper, de um reino que não tem fim, de um rei eterno. Jesus seria esse rei, não como outros reis, mas a expectativa do coração daqueles 2 homens era que Jesus assumiria o poder e tomaria conta da situação, colocaria os romanos em seus lugares, agora nós reinamos aqui. Expectativas erradas tornam o nosso coração um coração frustrado. E você também pode estar frustrado, muitas vezes, porque a sua expectativa está totalmente fora do que Deus quer para você. Totalmente fora do que Deus quer para você. A expectativa de Deus para você é simples. Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. A gente gosta muito desse versículo, mas a gente esquece o seguinte, né? Coopera para o seu bem, para que você seja feito à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Essa é a expectativa para você. Se a tua expectativa não está nisso, os discípulos tinham expectativas frustradas, porque eles não consideraram as profecias, não consideraram a agenda celestial, e sim somente a agenda terrena dos desejos do seu próprio coração. Segundo ponto que faz com que as nossas expectativas se frustrem, é muito possível você estar perto e longe ao mesmo tempo. Não é? Até mesmo em casa você experimenta isso. Às vezes você está com a tua família, mas você não está lá. Principalmente por causa do celular, hoje fica mais... Você não está ali, você está longe. Você está longe. Os discípulos estavam perto de Jesus. Viam o que ele era capaz de fazer por ser o Filho de Deus. Mas ainda estavam longe. E os seus olhos
estavam como que fechados e não conseguiam ver a Cristo Jesus. É possível você se sentar todo domingo nesse banco, toda quarta-feira, toda reunião de oração, simplesmente por sentar, mas você está longe de Jesus. A vida devocional já não funciona, a vida de oração já não funciona. Não existe mais a expectativa pelo cumprimento de uma das profecias que nós mais deveríamos aguardar, que era o retorno de Cristo. Quantas vezes passamos dias, semanas, meses, sem nem menos pensar nisso? Oh Senhor, será hoje? Tinha um pastor que sempre falava, e aí? Todo dia que encontrava, preparado para a volta de Cristo? E eu respondia, né? Vira essa boca para lá, pastor. O medo, né? A gente às vezes tem medo. Não, que isso. Expectativas totalmente distorcidas. Totalmente distorcidas. Se as suas expectativas não estiverem no lugar onde devem estar, o seu jeito de caminhar vai ser diferente. O jeito daqueles discípulos caminharem era diferente. Uma caminhada de 11, 12 quilômetros, das mais tristes possíveis. Imagino eles assim, caminhando, chutando as pedrinhas. Pois as expectativas foram arruinadas. Foram arruinadas. Mas aí então, como toda história tem um mas, e eu gosto de falar muito isso com as crianças, mas serve para os adultos também. Como toda história tem um mas, o Cristo, o Filho de Deus, entra na história. E quando Jesus entra na história, meu irmão, os olhos se abrem. Essa é a hora que você tem que falar um amém. Aleluia, aleluia. A gente é presbiteriano, mas a gente fala essas coisas também. Aleluia! Jesus entra na história para que as expectativas que estavam frustradas fossem confrontadas. Versículo de número 18. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É interessante demais a pedagogia de Jesus. Interessante demais. Você acha que ele não sabia os causos, o que tinha acontecido? Ele era o protagonista da história. Ele pergunta quais acontecimentos? Esse fato só me faz ter mais certeza que Jesus era realmente o Filho de Deus, pois ele age igualzinho Deus, quando Isaías tem aquele encontro maravilhoso, e ele percebe que era pecador, e Deus purifica, e aí chega Deus para ele e fala: Isaías, quem enviarei? Tem alguma sugestão? Quem há de ir? Sabe? Pode sugerir alguém? Eu irei, envia-me a mim. Jesus queria ouvir o coração daqueles discípulos, assim como hoje também quer ouvir o teu coração. Você precisa falar aquilo que te corrói por dentro. Você precisa abrir para que Jesus confronte aquilo que você precisa arrumar. É isso. Jesus queria saber da boca daqueles homens. Quais acontecimentos? O que... Esse é o nosso Deus. É um Deus que se importa com o seu povo, que se importa com o teu coração. Ele olha a cada um hoje aqui e sabe e conhece pelo nome.
estende a mão, abaixa os ouvidos. Filho, quais acontecimentos têm deixado o teu caminhar triste? Filho, quais? Ele já sabe, mas Ele quer ouvir o teu coração. Só que aí vem um detalhe, é algo maravilhoso, mas você tem que estar preparado, porque o nosso Deus confronta, Ele mexe na ferida. Está disposto a ser colocado na linha pelo próprio Deus? A melhor coisa que você pode fazer. Mas Ele vai dar uma cutucada. Você vai ter que se mover. Vai acabar o conforto. Vai acabar o comodismo. Mas é a melhor decisão que você pode ter. Jesus então chega, versículo 25, e confronta aquelas expectativas frustradas. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nécio, imagina você ser chamado de nécio. Hoje você coloca: ó Deus, realinha as minhas expectativas. E a palavra já vem: nécio. Nem sabia o que era isso, né? Nécio, não entendido, ininteligível, insensato, tolo. As Escrituras estão aqui. Jesus usa da própria Escritura. Olha e relembra tudo aquilo que nós já falamos um pouco hoje, e muito mais, com muito mais propriedade. Tudo isso para confrontar o pecado da dúvida que muitas vezes pairava no coração daqueles homens, e que talvez pare no seu coração. Assim como Lutero disse, a arte de duvidar é fácil, pois já nascemos com essa habilidade. A gente tem às vezes as nossas certas dúvidas. Jesus usa então o melhor método para confrontar aquelas expectativas dos discípulos. E esse método é o método que Ele usa na sua vida hoje. A própria palavra. A própria palavra. Ele deve ter sido algo maravilhoso aquela conversa. Eu não sei em qual parte da caminhada que Jesus se chegou, mas em torno de umas 3 horas que calcula-se aquela caminhada. Eu queria que fosse no comecinho, porque aí você vai 3 horas ouvindo Jesus, né? Ele provavelmente incluiu o cordeiro que Abraão ofereceu como substituto do seu filho Isaque, os cordeiros da Páscoa que apontavam todos para Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício final. Deve ter falado talvez do maná no deserto, que retratava Jesus como sendo o verdadeiro pão do céu, a serpente de bronze que foi levantada, simbolizando a sua crucificação. Deve ter falado sobre o emergir de Jonas e ficar dentro do ventre do peixe por 3 dias e depois ser cuspido, assim como o Filho do Homem também ficaria. Jesus coloca em xeque as expectativas dos discípulos. As expectativas são confrontadas com a própria palavra. É muito importante, nós conhecermos da palavra do nosso Deus. É muito importante sabermos, o quanto mais sabermos, melhor. Mas mais importante ainda, é o quanto você vive e acredita nela. O quanto você coloca essas páginas no seu dia a dia e no seu caminhar. O quanto isso aqui transforma a sua vida. Os discípulos talvez sabiam das Escrituras, mas as Escrituras ainda não estavam vivendo nos discípulos. Percebe alguma semelhança? Consegue perceber alguma semelhança da gente hoje? É muito provável que muitos de vocês
assim como eu, em vários momentos, só possam estar com as expectativas frustradas, porque o jeito em que caminhamos não demonstram que somos servos do Rei Jesus, assim como cantamos hoje. Não somos servos do Rei Jesus. Já não nos esmeramos para adorar o nosso Deus da melhor maneira? Às vezes, no louvor, a gente nem canta, não abre mais a boca, não louva com as nossas atitudes. Já não nos esmeramos em servir a Jesus, já não nos esmeramos em falar sobre Jesus. Quantos aqui, essa semana, puderam falar sobre Jesus para alguém? Quantos? Ainda é um número baixo, não? Quantos aqui têm como foco principal de vida se tornar um missionário, alcançando nações, em lugares ainda onde o Evangelho ainda não chegou? Quantos querem ser missionários? Quantos? Quantos? Percebe? As nossas expectativas estão frustradas. Temos vivido por expectativas erradas. Como pode num tamanho de uma igreja dessa? Como pode? Não há dois Cristos. Assim como disse Hudson Taylor, não há dois Cristos. Um acomodado para cristãos acomodados, e um Cristo que luta e sofre para cristãos que lutam e sofrem. Existe apenas um Cristo, o único Messias, que ordena: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. É somente um. É somente um. E se a tua expectativa não está nesse Messias, eu lamento te dizer, mas você vem para esse lugar e se senta aqui simplesmente para um convívio social, como um clube qualquer, não como uma igreja. Se a tua expectativa não está em Cristo Jesus, no Messias, em tudo que Ele mandou, Jesus hoje te bota na parede, pesa na tua cabeça agora, e confronta o teu coração. Você precisa realinhar essas expectativas que você tem sobre a sua vida, sobre o futuro, sobre mim, sobre Jesus. Nós deveríamos ser como bombeiros que, ao receber um chamado para apagar um fogo, já saem correndo com água e o caminhão preparados. Da mesma forma, devíamos olhar a quantidade de almas indo para o inferno e sair levando a verdadeira água da vida, que é Jesus. É isso, é para isso que você foi chamado. Não foi chamado para simplesmente aquecer um banco, para consumir um evangelho, para consumir de uma igreja. Você foi chamado para ser testemunha, sal da terra e luz do mundo. É para isso. Você precisa realinhar as suas expectativas. Você precisa realinhar as suas expectativas. Na nossa igreja, você tem a oportunidade de trabalhar em tanta coisa, tanto ministério. O grupo do ID podia ser tão maior. Podia ter 2 ônibus, 3 ônibus. Vamos comprar um ônibus. Vamos ter um ônibus aqui para... Vai fazer coco. Vamos. Vai não sei para onde. Vai essa galera toda aqui, ó. Congregação. Você sabia que tem uma congregação essa igreja? Uma congregação e um ponto de pregação. Quem aqui já foi na congregação da Vila Pisa? Levanta a mão aí. Pouquinho.
Ano após ano eles estão lutando para que a igreja continue, sobreviva. Falta gente para trabalhar, gente disposta. Tudo isso porque nossas expectativas estão frustradas. Nossas expectativas estão em coisas totalmente erradas. Nossas expectativas são de ter um fim de vida tranquilo, uma boa casa, uma casa para descansarmos. Essa não é a expectativa de seminarista nem pastor, né? Porque não tem como a gente alcançar isso, mas expectativa de olharmos para a nossa conta e vermos bons dígitos. Expectativas dos nossos filhos terem bons empregos, que deem bons salários. Mas não temos a expectativa de criar homens e mulheres que sirvam ao Senhor, que sejam tementes, pregadores, missionários, bons diáconos, bons presbíteros, bons pastores. Essa deve ser a nossa expectativa. Jesus confronta o coração daqueles discípulos, assim como confronta o nosso coração hoje. E aí, por último, Ele vem com uma graça e um amor, e realinha as expectativas daqueles homens. E quem tem as expectativas no lugar certo, anda de uma maneira diferente. Versículos 28 até o 35. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus realinha as suas expectativas, realinha as expectativas daqueles homens, e a única e possível resposta, quando as nossas expectativas são realinhadas, vem no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quando Jesus coloca nossas expectativas no lugar certo, uma mudança de direção acontece. Uma mudança de direção acontece. Uma mudança de rumo acontece. Nós reconhecemos que estamos acomodados e viramos de lado, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar por Jesus. Tinha um hino bem antigo, eu não sei se a gente já cantou aqui na igreja, não sei se você conhece, Osvaldo. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. Já viu? Alguém conhece? Sim? Em servi-lo, que prazer, que prazer. Ele muda as nossas expectativas, realinha, e agora o nosso andar e caminhar é diferente. É uma vida que serve ao Senhor Jesus, é uma vida santa, separada do pecado. Quais têm sido as expectativas da sua vida? O que é que você espera para você? O que é que você espera para o teu futuro? Quais são as suas expectativas? Deus revela a dele para vocês hoje. Romanos 8, 25.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E se com paciência caminhamos então com a profecia dita pelo próprio Jesus, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E se acreditamos na profecia, sabemos que o meio que Deus usa para que esse evangelho seja proclamado a todas as nações é através da nossa boca, é através do seu povo, é através da sua vida. Expectativas frustradas, expectativas confrontadas, expectativas realinhadas. Essa é a oração do meu coração para nós hoje. Que o nosso Deus incomode-nos de uma forma que esse dia seja lembrado pelo dia em que eu fui chacoalhado por Deus e fui lembrado que eu não estou aqui só para consumir um evangelho, mas para viver desse evangelho. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero orar com você e por você. Talvez nessa noite você percebeu que a sua expectativa de vida estava totalmente fora da linha com a do Criador. Peça para que Deus reorganize essas suas expectativas. Que as Escrituras sejam as expectativas. Talvez você percebeu que não tem trabalhado para a obra de Jesus. Tem sido apenas um telespectador de cultos. Peça a Deus para que realinhe as expectativas da sua vida. Talvez você percebeu que não tem vivido para Jesus. Peça a Deus que realinhe as expectativas por Jesus e que o seu amor por Ele aumente. Santíssimo Deus, como a Tua palavra é profunda. Vezes e mais vezes olhamos para ela e sempre algo novo vem de encontro ao nosso coração. Vezes e mais vezes lemos as Escrituras e em todas elas, com carinho, o Senhor fala aos nossos ouvidos. Somos gratos por isso, ó Deus. O nosso coração agora se quebranta perante ao Senhor, pedindo, ó Pai, realinhe as nossas expectativas em Ti, ó Deus. Realinhe as nossas expectativas na agenda celestial, ó Pai. Ajuda-nos a pensarmos também, ó Deus, nos céus. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos seguindo Jesus. Traz mudança de direção. Quantos aqui têm caminhado para Emaús, tristes, com os olhos fechados, sem nem mesmo reconhecer ao Senhor, ó Deus? Abre esses olhos, Senhor. Abre esses olhos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, ó Deus. E pedimos, faça uma obra grandiosa nessa igreja, através da vida de cada um aqui, ó Deus, através da vida de cada um aqui, ó Pai, que tem disposto o coração para Te ouvir, disposto os ouvidos para Te obedecer, e disposto as mãos para Te servir, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, já se faz tarde, continua falando com nós, assim como o Senhor falou aos discípulos.
no nome maravilhoso, poderoso, precioso, no nome que merece toda a adoração, todo louvor, toda a honra. No nome de Jesus, que nós oramos, agradecidos, e dizemos como igreja: amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. As minhas orações, para que eu não chorasse, foram atendidas. E eu fico muito feliz de ver a cada um de vocês e de saber que o nosso Deus escolheu cada um de você que está aqui para ser um instrumento poderoso na mão dele. Que assim o seja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pastor.